Gera Podcast está de volta hoje trazendo dois personagens, né? Betânia Tejo e o filho Iago. Ambos donos da bola da arquitetura que se pratica em João Pessoa, da melhor arquitetura. E aí a gente vai saber hoje aqui como é que é mãe e filho trabalhando, cada um com ideias e um respeitando o outro. Fala primeiro ela, viu, Iago? Bom, boa tarde, né? Vocês. Boa noite ou bom dia, a gente não dia. sabe o horário Não que as pode pessoas dizer, vão né? assistir. Bom, Gerardo, realmente hoje, né, a gente vive, né, uma realidade muito interessante do escritório, né, que eu iniciei o escritório há mais de 30 anos, que a base do escritório é aqui em João Pessoa, e eu tive o prazer de inicialmente ter a referência de Regis Cavalcante como meu primeiro estágio, que na época realmente era complicadíssimo. Um grande a gente símbolo, conseguir, inclusive, da arquitetura. um estágio em Regis, e assim. Muito interessante, foi lá onde eu tive a oportunidade de encontrar a Débora Julinda. Sim. Fomos sócias quase 10 anos. Aí depois eu migrei, fui passar um tempo fora, na Holanda. Débora depois foi para a Inglaterra. Então, assim, terminou que a gente teve uma influência, né, uma mesma base, né, de extensão de conhecimento da universidade. Mas a partir daí você ficou só, né? Aí, a partir daí, quando eu voltei da Holanda, eu já abri o escritório já só. Né, já o escritório já ficou Betânia Tejo, Arquitetos Associados. Sempre a gente tem, porque na Europa os escritórios sempre usam isso, assim, esse slogan, para você deixar em aberto, né, as possibilidades, as flexibilidades. E hoje, né, eu tenho, nos últimos 2 anos, né, para cá, Iago, para mim foi uma grande surpresa ele ter migrado para arquitetura. Na realidade, assim, eu nunca influenciei ele diretamente para arquitetura, nunca. Né? Agora, ele saía comigo e tinha o privilégio de ir. É tanto que onde ele chega hoje, já todos tem conhecimento, os lojistas, todos os amigos que viram desde a gravidez, né, até hoje, né? Ela não sabia, Iago, ela não sabia que você queria arquitetura, mas você sabia já que queria arquitetura? Sim, na verdade a arquitetura surgiu quando eu ia estudar, na verdade, no exterior, né? Mas por conta de uma documentação, por ter dupla de cidadania, eu não podia aplicar a minha nota do Enem para Portugal, né? Sim. Tinha que ser brasileiro nato. Então, assim, eu fiz, ok, vamos lá, vou ter que ficar por aqui, né, para fazer a universidade e tal. Mas eu tenho e tinha uma visão muito diferente do que muita gente acredita da arquitetura, né? Sim. Muita gente faz arquitetura visando muito mais arquitetura de projetos interiores. E qual é a sua visão? Minha visão foi muito visada juntamente com minha mãe, que tem uma atuação vasta na arquitetura, tanto na Paraíba, a nível nacional e internacional, mas também juntamente com meu pai, que é empreendedor. Na época ele estava construindo um prédio de 70 unidades lá no Cristo, né? E a minha visão era exatamente incorporar junto com ele um know-how, né, visando a arquitetura voltada a projetos arquitetônicos, estudos de viabilidade, que por coincidência depois, né, é o setor que hoje em dia no escritório eu desenvolvo juntamente com várias incorporadoras, áreas de permuta. A gente faz esse desenvolvimento de vários projetos corporativos. Então eu sempre acreditei a arquitetura voltada a essa parte mais técnica. Por quê? Porque na Espanha... Eu pensava que quando você pensava em ir para o exterior, estava pensando em ir para a Espanha, que é a origem do seu pai. Sim, sim. Mas você estava querendo ir para Portugal. Por conta dessa acessibilidade da nota do Enem. Porque existia esse trabalho de Porque se existia uma possibilidade, Isso, era lá em Portugal. Você ganhava bolsa, dependendo da nota. Então, era Portugal para facilitar, né? Isso. Mas pelo que pareça, ter dupla nacionalidade nessa hora foi... Não foi legal. Não foi, foi prejudicial. a primeira vez que não funcionou com os portugueses. Já viu um negócio eles desse? Eles achavam que por ele ser da Não, comunidade é lei europeia, lá, né, já fazia parte do estatuto do estudante. Sim. Era como se você estivesse tirando uma vaga de uma pessoa de lá. Isso, sim. Apesar deles ter a nacionalidade brasileira e ter feito o Enem por ser brasileiro, né? Entendi. Porque aqui precisava fazer. Mas terminou sendo ótimo, porque aí ele realmente, né, vai explicar. Não, então, esse... porque como sempre tive muita influência, sabe, pai é pai, homem come, e na Espanha a função, o arquiteto, né, não existe um engenheiro, como a gente conhece o engenheiro civil aqui. Sim. Lá existe um aparejador, que é um técnico de construção, entendeu? E o arquiteto, ele desenvolve os projetos estruturais, complementos, que a gente chama de instalações. Faz a onda de engenheiro também. Faz a onda. Ele é o engenheiro e o desenhista do projeto, entendeu? Isso. Então eu sempre visei e fiz, cara, genial. Isso. Fica mais completo. Isso. Por quê? Porque é o que padece muito aqui. A obra começa, o mestre de obra é o dia todo ligando pro arquiteto. Sim. Detalhamento, não sei o quê, isso aqui. Eu fiz, pô,
O arquiteto é uma peça muito mais fundamental do que o engenheiro. Você vai bem dentro da minha vibe, porque tem que ser tipo Bombril, né? 1001 utilidades, né? E aí, você assistiu o filho chegando e você não tem como num primeiro momento dizer assim, ele escolheu isso, aí você dizer, é isso mesmo que você quer, tal. Na realidade, assim, o escritório passou a ter um departamento BIM, que é com essa tecnologia que ele se especializou desde que ele estava na universidade, não é com uma como essa tecnologia BIM? A nível nacional e internacional, ele vai explicar que é uma tecnologia BIM que ele usa o Revit, onde ele trabalha. Revit é o programa, né? É um programa que ele vê muito essa parte executiva da arquitetura. Então, assim, hoje ele trabalha com todos esses projetos nossos do escritório de arquitetura, casa, residência, hotelaria, mesmo que seja fora de interiores, mas como projeto de arquitetura, e faz todas as compatibilizações dos projetos complementares. Né? Eu sempre visei que se eu for fazer uma profissão, eu não quero fazer o que todo mundo faz. Sim, então, tem que ser diferenciado. Tem que ser diferenciado. Então eu procurei a carreira, né, 5 anos para se formar, uma metodologia, um programa, um sistema que não se usava muito aqui no Brasil, né? Na verdade o BIM já é muito utilizado no Brasil, mas não é uma coisa universalizada ainda. Então, e aqui ainda não. Então. Aqui ainda não. Então desde a universidade eu comecei a trabalhar também de home office para algumas empresas de São Paulo, na época da pandemia, onde eu tive uma possibilidade muito grande de ganhar conhecimento e entender exatamente toda essa bagagem que eu andei falando agora, da incorporação juntamente com a arquitetura, juntamente com essa possibilidade do BIM, que é nada mais nada menos a gente procurar criar uma metodologia, ela visa detalhar e diminuir o risco e custo na execução da obra. Tá? Entendi. Então o desenho ele deixa de ser um desenho de prancheta e ele vem a ser um modelo vivo que tem informação, cada parede que está lá ela tem uma modelagem específica, ela tem uma coordenação de modelagem, ela tem vários profissionais envolvidos, várias metodologias, que nada menos é que visar padronizar uma coisa que a construção civil do Brasil ainda é muito arcaica. Isso. Então, sem falar na simplificação, né? Que tem ele é como se fosse uma radiografia virtual antecipada, que você realmente tem uma noção de como vai ser toda a obra, todo o processo executivo da obra. Entendeu? Olha só, a gente vai ao intervalo, volta já já, porque tem uns ajustes para a gente fazer aqui, mas a gente volta já já. E a gente está de volta para um Gera Podcast, hoje trazendo a figura de Iago e Betânia Tejo, né? Mãe, filha, filho e mãe aqui contando histórias, vivências e projetos de futuro, porque a ideia é a gente contar como é que estão as coisas. Como é que você está vendo aí a arquitetura na Paraíba? Eu acho que a arquitetura na Paraíba, né, realmente ela chegou a um nível, digamos, de acertos, né, conceitos muito interessante, que era extremamente assim, eu ouvi o escritório, como eu tenho mais de 30 anos, né, mais de 30 anos de experiência. Acompanhou muito a história da evolução. Houve um crescimento evolutivo da percepção do arquiteto ao incorporador. Sim. Então isso era um pouco distante. Então assim, a gente tinha uma opção, a gente viajava, a gente trazia milhões de ideias na cabeça, mas a gente não conseguiria passar, não tinha força do entendimento. Porque o incorporador fica muito preso à mesmice, ao que deu certo, ao que ganhou bem. Sim. Principalmente atendimento. É como se fosse uma questão cultural, onde tudo é assim, aconteceu com A, o A tem que seguir A e A. A gente não conseguia transcender de A para B, C e chegar a Z. Sim. Então hoje, nos últimos 15 anos, né, realmente desse boom imobiliário nosso, que começou na Altiplano, né, que na realidade foi uma vivência de um novo bairro, né, uma nova percepção de cidade. Então houve um crescimento assim latente da arquitetura, sob o ponto de vista de qualidade de edifícios, as inserções dos paisagismos, as inserções das áreas comuns, e aí se sentiu o conceito mudar. Então aí foi o grande sonho dos arquitetos, né? Presos com tanta experiência e que não tinham condições de a gente poder... Estava tudo amarrado, né? Tudo preso. Isso. Então, vamos fazer logo um brinde aqui, esse novo tempo, né? Com Café São Brás, Café São Brás, produto genuinamente paraibano, que se permite, que está evoluindo, está crescendo e faz a diferença, além de ser um orgulho paraibano. Tintim pra gente. Saúde.
Você falando em altiplano, eu me lembrei do meu irmão. É tão curioso isso, né? Meu irmão que já é falecido, né, no Rabelo, e que foi através dele, com a família Teixeira de Carvalho, que foi criado o loteamento que hoje abriga todo aquele acervo de prédios majestosos, né, que criou esse espaço tão bonito, porque em princípio era uma região, um bairro que só tinham casarões, né? Aquelas casas enormes ocupando quase um quarteirão inteiro, né? Muitas lá, trabalhar muito com Regis, com Deus. Isso. Muito interessante. Aí eu me lembrei dele, nisso aí, porque é realmente esse processo de evolução, e você que é novo, eu e sua mãe acompanhamos porque a gente viu a cidade crescer. Né, é interessante você ver que qualquer processo urbanístico de força em uma determinada área, que ela densa, e ali houve um adensamento muito acertado, né, de variações de áreas, 300, 400, 500, 200, hoje 100, mas assim, tudo dentro de uma perspectiva que mudou. Né? Aí, então, assim, as empresas começaram a fazer apartamento decorado, que a gente não tinha isso. Não existia, é verdade, não tinha. Do edifício. Então, a Aliança lançou isso no mercado, trouxe na época Débora Aguiar, uma grande arquiteta. Sim. Então, assim, depois começaram a ser promovidos grandes, né, Benedita Budi, Hanazaki, os grandes paisagistas brasileiros que começaram, né, a realmente também ter essa pegada inicial e que hoje a gente já tem uma formação maravilhosa, né, desses profissionais todos aqui. Deixa eu falar da experiência, bem dentro da linguagem de vocês, né? Experiência aqui, a experiência de mãe e filho trabalharem juntos, de serem de gerações distintas, de um fazer a sucessão do outro, porque de qualquer forma, Iago está pegando o caminho dos Tejos, né? Aberto e vai ampliar, certamente. Com certeza. Onde é que existe conflito nesse processo sucessório? Eu sempre brinco com mamãe nunca vai se aposentar, né? A gente vai morrer trabalhando. Não pode parar de trabalhar, né? Mas se parar, adoece. Agora, é o seguinte, eu acho que principalmente a minha função hoje no escritório é dar o toque de modernização, principalmente na forma de softwares, metodologias de trabalho, que Betânia carrega muito o conhecimento da arquitetura. Sim. E eu carrego muito a arte, a cultura, e eu carrego muito criação. A tecnologia junto comigo. Então não tem conflito de um se achar mais velho ou mais novo que o outro. Não, conflito tem direto. Quando ele chega, né? Ele chega no domínio apertado, porque eu tô achando lindo. Epa! Essa imagem que eu disse, peraí. Vamos entender o conceito, olha aqui o conceito, vamos voltar para a razão, vamos ter esse entendimento tão interessante, né? Porque essa geração Z, que é essa geração que a gente chama, que é essa geração da rapidez, né? Dessa percepção virtual muito forte, muito, né, acelerada, sim, a gente tem essa... Eu não sinto muita diferença de geração, porque eu tive muita oportunidade de viajar. Isso. Eu tive e também de conviver com muitas pessoas novas, né? Muito, sempre. Então, o escritório sempre você teve os estagiários, então assim, você não tem esse impacto com ele, eu não tenho tanto. Aí, como se conter diante das... Epa, pare. Qual é o segredo? Olha, é difícil. Você misturar trabalho e ao mesmo tempo ser sua mãe, né? É complicado, você mistura algumas emoções familiares junto com o trabalho, mas faz parte do crescimento de qualquer ser humano, qualquer profissional, né? E a gente tem que visar assim, é uma empresa, tá? É uma empresa familiar, mas não deixa de ser uma empresa que tem que ter metas, bater objetivos, né? Você diz tudo que pensa ela? Com certeza, mas sempre uma área mais privativa para que ninguém entenda que tá se rebelando, né? Eu sempre gostei muito de aprender. Então, na realidade, quando ele introduziu essa metodologia, né, para incorporar os projetos, saírem do escritório todos compatibilizados, então a gente passou a conviver muito com o calculista, sempre procurei muito conviver. Porque hoje os projetos, a gente já tem... Então, os projetos saem todos muito ajustados, então a gente aprende muito com A gente tem uma coisa que hoje eu posso dizer que somos dos poucos escritórios que conseguem dar entrada num projeto legal na prefeitura já com estrutura compatibilizada, tá? A gente já teve essa experiência, a gente pôde colocar compatibilizada na metodologia BIM. Isso é muito interessante porque vai evitar atualizações de pranchas futuras na prefeitura, tudo isso. Então, assim, algumas alternâncias e metodologias novas eu já consegui implementar junto com a mamãe. E a opinião, eu quero saber agora, assim, ela está fazendo um projeto, aí você chega e diz, isso aqui não, aí ela aceita a
opinião? Aí... Não, Esse é o mais complicado. Mas o processo criativo, a arquitetura é alma. E a alma, ninguém entra na alma do outro, né? Olha! Eu gosto dessas. As ideias delas são boas, convincentes. Então, a gente tem que, né? Eu já tive sócia, então a gente já tem teve que outros entender, sapos que se engolem mesmo. Exatamente, Nada contra a Débora Ou e ninguém, não. Seca, a gente fica com raiva, daqui a pouco a gente sai, mas o importante é ter narrativa. Ter conhecimento. Eu sempre digo, quando você quer, né, ele chega com uma ideia e eu chego com a outra e a gente entra nesse ponto, para você chegar no denominador comum, eu sempre digo, para você vir daqui, né, do norte e do sul e chegar aqui no centro, no meio, cada um tem que ter um nível de intelectualidade muito importante, focado naquilo que você está debatendo. Aí nisso é fácil você chegar, né, ao raciocínio que um cede, o outro cede. Porque um e o outro conseguiu convencer. Sociedade finalmente é isso, né? Com certeza. Um Isso eu acho escuta. que em todas as áreas acontece isso. E cada um atua mais no seu setor, lá no escritório, como eu falei no começo. Isso. Betânia mais na parte de... Eu sou especialista muito na parte de criatividade. projeto interiores e tudo mais. Eu mais na arquitetura. parte de projetos arquitetônicos juntamente com essa tecnologia. A ideia é um completar o outro, né? Exato, porque assim também você evita conflitos que possam surgir. E eu digo mais, conflito é uma palavra que pode soar um pouco ruim, mas ele faz parte, ele é gostoso, dependendo se Mas você eu Pra não ser conflito vencido, porque muitas né? vezes você Não, chega à ser vencido. razão, né? E na realidade, assim, eu sempre trabalhei muito. Quando a gente começou na época, aqui só tínhamos 4 arquitetos. Quando é que Regis, começou? Expedito. Como foi que começou? Eu quero saber agora, foi só a partir do momento que ele se formou, que ele começou a interferir, começou a opinar? Ele estagiou no escritório, mas ele assumiu esse application dele, que foi muito importante, porque essa metodologia que o escritório não tinha. Não tínhamos esse programa, aí quando ele fez Não, mas eu não estagiei no escritório, não. Estagiou em São Paulo. Mas ele só ia assim, o estágio que ele fazia era mais assim, de visitar a obra, né? Um estágio mais assim, acompanhar, né? De acompanhamento de obra. E esse estágio maior dele, que era muito importante, que eu considero Betânia, muito importante. tem uma pergunta que é meio assim, toda vez eu pergunto aos profissionais, o que é que está faltando Betânia fazer para realizar um sonho? Aí eu quero saber o que é que Iago sonha em fazer. Que não seja a mesmice, você no começo da entrevista disse, eu não gosto de fazer a mesma coisa, né? Quero fazer diferente. E o que é o diferente que você quer fazer? O que é que você imagina que seja o diferente? O diferente é exatamente, cada vez mais, a gente poder atualizar o escritório em todas as questões, tanto na parte de softwares, hardware, seja computadores, e também tecnologia. Na equipe, tecnologia, sempre procurando treinar mais o pessoal. Por aqui, para que o escritório seja visado nessa questão de ser um dos escritórios que tem a melhor formato de metodologia de criação de projetos arquitetônicos, para visar sempre, né, uma melhor qualidade, visando a parte corporativa. Certo? Sim, entendi. Tá? Então, falou você, agora a Betânia vai falar depois do intervalo, porque a gente volta já já. Bem, a gente está de volta, o Gera Podcast trazendo Betânia Tejo e Iago Tejo, 2 arquitetos que fazem história na melhor paisagem, né, da cidade, no que se refere, é claro, à estrutura de arquitetura de nosso estado. Me fala, Iago falou da tecnologia, é o sonho, é a vontade, é criar sempre os melhores resultados nos projetos que vocês desenvolvem. Você que já tem uma estrada um pouco mais ampla do que Iago, já realizou muitas coisas, já participou de muitos projetos. O que é que está faltando para a Betânia dizer assim, isso eu não tinha feito, quero fazer agora? Existe isso? Na realidade, nunca parar de fazer. Fazer várias vezes. Várias vezes. Não, eu gosto assim, porque eu acho que hoje, assim, como eu te disse, né, o mercado, quando eu entrei no mercado, né, a gente não tinha muita formação, não existia arquitetura de interiores. Isso. Então a gente tinha toda uma formação urbanística na universidade, formação de arquitetura, Regis era arquiteto, e na época abriu esse espaço para a gente iniciar com Débora esses trabalhos de interiores. E eu sempre visualizei a arquitetura junto com a arquitetura de interiores. Eu nunca fiz arquitetura de interiores sem pensar primeiro na arquitetura, né? Porque a arquitetura de interiores como se fosse o casamento, é um no final, casamento né? total. E o layout, que é o início, o primeiro passo da arquitetura de interiores, ele é exatamente a resposta de uma boa arquitetura. Então a arquitetura ela tem que ser boa,
né, para que o layout seja bom e, naturalmente, você vista esse layout. Então, eu sempre digo, eu acho que a grande arquitetura de interiores é você ser bom. Eu sempre disse para a Iago, meu filho, toda vez que você estiver viajando, descobrindo, pesquisando, observe os layouts. Observe os jogos de formas, as entradas de luz natural, as saídas, a luz artificial. Esse conjunto de volumes que do exterior, do macro para o interior, ele tem praticamente o mesmo resultado, que é o impacto da sombra do edifício numa praça, numa rua, como a mesma coisa você tem que ver esse sombreamento de dentro para fora. Então, assim, sempre essa minha paixão. E hoje, eu acredito que esses grandes sonhos, né, com a inserção agora de Iago no escritório, ele cresceu muito. Então, o escritório passou a poder receber projetos de condomínios. Sim. O escritório, né, já Abriu o leque, né? Abriu um leque. Projetos de arquitetura, de hotelaria, que eu sempre tive muita oportunidade de fazer, né, e agora a gente está entrando no corporativo, é difícil. E você pensar esse conjunto, né, de arquitetura com arquitetura macro com arquitetura micro, que é interiores, Sim. e compatibilização, tudo junto, realmente está sendo uma grande Fica realização. diferente, né? Totalmente diferente, Me é fala uma apaixonante. coisa, como é casa de arquiteta com arquiteto? E aí, funciona como? Tá em processo sempre? Já dizia uma pessoa que Expedito Arruda nunca acaba uma obra. É sempre uma obra contemporânea, porque Lá vai em estar casa, sempre se modificando. Vitalícia, Lá em casa vitalícia. já teve mais de 30 mudanças de layout em todos os aspectos. Vocês passam vai assim no Não, sem dedo, né? brincadeira, sem brincadeira. Mas é Desde porque, na realidade, Iago, como eu te disse, a arquitetura é viva. O apartamento É começou emoção e você muda muito ao longo do tempo. Toda Então, hora, o seu né? pensamento, a sua capacidade que você, né, seu portfólio de conhecimento, ele também vai se readequando. E quando você entra com a tecnologia, você já começa a ver de uma percepção diferente. Sua visão de entendimento já passa a ser mais rápido, né? Porque você vê o resultado mais rápido, né? De imaginar que antes você tinha que fazer muito mais desenhos para você chegar a essa rapidez. Então, eu acho que hoje o que eu consigo imaginar é que o processo criativo, ele passou a te dar, com a tecnologia, cortou caminhos e você tem mais tempo de estudar, de pesquisar e de aprimorar aquilo que você, muitas vezes, não via, só via numa visita à obra, porque você não tinha um 3D. Mas eu você quero não saber, tinha, o quarto então, de Betânia, por exemplo, é, toda não, vez esse que também entra o tem dia vontade de todo ele modificar. vai de um lado, depois ele faz duas. depois ele vira para a varanda. Sim, mas eu quero saber como é o quarto. Você disse que uma hora está com a cama para o sol, outra hora para a parede. Tem que mudar, né? Depende do O humor. projeto do arquiteto tem a ver com as estações e dos anos que vão passando e você vai querendo viver novas emoções. É, e né? a arquitetura é feita para isso. É. Né? Os espaços são feitos para te abraçar cada vez de uma forma diferente. Então, naturalmente, a gente vai evoluindo, vai mudando, vamos ter sentimentos e a gente vai Eu estou perguntando isso gostando porque de fazer esse eu não trabalho. sou arquiteto, aí eu passo entre a minha cozinha e o meu quarto, eu passo por uma sala que é de jantar, mas nem é lá porque a gente sempre muda. Sim. Aí eu passo, tem um lugar que tem uns jarros, não sei o quê. Toda vez que eu passo, eu... Mexe alguma coisa. Aí eu vou. Aí eu só imagino, isso é um toque, né? Porque eu passo, olho, puxo, volto, boto dentro. Aí eu boto no outro andar, tiro. Eu só imagino que o arquiteto deve ser assim também. Você também é assim, no quarto, quando entra? É o seguinte, porque é como meu pai fala. Sim. Lá em casa, quem manda é a mulher e ainda mais quando é arquiteta. Então eu só faço aceitar, entendeu? Até parece, viu, Betânia? É assim mesmo. Não deixa Rainha. ninguém pensar. Não, ninguém. Quando começa a Não, querer você. dizer, eu disse, não, peraí, ponto de vista tá tudo bem, mas não é Agora bem sim, no meu quarto, ó, isso é outra história, né? É o seu mundo, Pô, né? aí também é demais, né? Mas ela dá sempre uma opiniãozinha para poder... Totalmente. Agora vamos falar de uma coisa, saindo de casa e indo para os condomínios. Rapidinho, porque é uma experiência nova para vocês, ou não? Sim, muito bom. Sim, Na a gente, na realidade, verdade, tem 2 projetos de condomínio, um vai ser lançado ainda, outro já foi lançado. Então, Sim. assim, hoje em dia o escritório já tem uma experiência bastante vasta, tanto na parte corporativa voltada a projetos arquitetônicos de edifícios, como também agora em projetos, né, urbanísticos de arquitetura para condomínios Horizontais. Muito Porque bem. na realidade a gente teve nesses dois, digamos assim, né, assinatura de projeto, todos eles a gente envolveu desde o master plan, que é a parte urbanística, a arquitetura
e arquitetura de interiores. São três mais projetos diferentes. Eu acho que o sentimento é assim, estou criando uma cidade. Assim. Exatamente. Né? É uma cidade em miniatura. Isso. Na realidade, o condomínio ele te dá aquela sensação que você está criando, né? Extraindo da cidade e você formatando uma nova cidade. Para funcionar, aí vai para ali, tem coeso, aquilo. né? O interessante no projeto do condomínio é que a gente teve a oportunidade de desenvolver os 3 projetos que são o projeto urbanístico, que é o desenho do condomínio, e aí contempla a master plan, principalmente, Isso. mas é uma variedade grandíssima de itens que tem que ser aprovados. E posteriormente a gente projeta a arquitetura, que é exatamente se você tem uma área de lazer, se você tem alguns equipamentos como guarita, o marketing, que são os espaços em si da arquitetura. Né? E a gente teve também os projetos de interiores, que são as áreas internas desses projetos de arquitetura. Então a gente pode fazer esses 3 projetos num só. É muito legal. E o paisagismo. E o paisagismo que não é nosso, mas que é totalmente associado com a nossa arquitetura e a concepção geral. Bastante opinam, conversado, né? E bastante discutido, que é muito gostoso isso, né? E vou além também, a gente conseguiu utilizar a metodologia BIM para fazer toda a parte de modelagem do terreno, tendo assim um primeiro projeto do escritório que ele foi feito com coordenada compartilhada, então todos os itens que estão colocados lá, eles estão geolocalizados, eles têm toda a compatibilidade com a topografia, então foi fundamental o BIM para o desenvolvimento, mas fundamental totalmente. Tá? Muito bem. Então o novo não é antigo, né? Como de sempre, né? Com o contemporâneo. O novo com o evolutivo. E o Tipo. contemporâneo. Não Olha, termina nunca de querer deixar de aprender. muito bom conversar com vocês, muito bom ver o entusiasmo de mãe e filho numa trajetória aí que só tem sido de sucesso. Pois é, e né? você também, né? Estamos aqui, Parabéns, né? Gera. Estamos aqui. Vamos juntos. Maravilhoso. Mão dadas aqui, tamo junto. Um abraço. Obrigado. Olha, o Gera Podcast de hoje está terminando. Você fica por aí com imagens boas. E aí, se quiser seguir a gente, tá numa boa, viu? @GerardoRabelo_SB no Instagram. Aqui, Gerardo Rabelo, sempre no Gera Podcast no YouTube. Betânia Tejo e Iago, querem dar Betânia sinais Tejo, aí? Arquitetura. Sigam a gente nas redes sociais. E Pronto. muito obrigado a todos e acompanhem nosso trabalho, que é muito interessante. E aí, tá dado o recado.